Então, dando uma lembrada aí em Física 2, né? Vamos pegar aí o terceiro capítulo. Então, é o seguinte, calorimetria. Calorimetria aí estuda basicamente temperatura, calor, influência. A gente começa depois a ver a parte aí de máquinas térmicas, quando entra em termodinâmica. Então, calorimetria é um tópico importante, costuma cair em concurso sim, com uma certa força em alguns concursos. SpaceX, por exemplo, cai em questões muito bem trabalhadas envolvendo calorimetria e outros assuntos. Primeira coisa, a definição de temperatura. Qual é a definição de temperatura? Ela mede o grau de agitação molecular. Então, a temperatura mede o grau de agitação molecular. Não posso confundir em hipótese alguma com calor, que é a energia em fluxo, tá certo? Energia térmica. Energia em fluxo, em movimento, passando de um corpo para o outro. Óbvio que se tiver uma diferença de temperatura entre os corpos em contato, há um fluxo de calor, né? Porque isso aqui é meio que induzido a partir dessa diferença entre temperaturas. Só que eles não são a mesma coisa, são características diferentes. Calor sensível é todo calor que causa apenas mudança de temperatura. Formulazinha: Q igual a mc delta T. M, massa, C, calor específico, e delta T, variação de temperatura. Calor latente é o calor que causa apenas mudança no estado físico, beleza? Então causa apenas mudança no estado físico. Formulazinha Q igual a mL. E quem é o meu calor específico? Primeiramente, o calor específico depende da substância, certo? Ele depende da substância. Então, o calor específico de 1 kg de cobre, o calor específico do uma esfera de 1 kg de cobre, ou então de uma bolinha pequenininha, 200 gramas de cobre. O calor específico só depende da substância. Se é tudo cobre, tem tudo o mesmo calor específico, tá certo? Tem um gráfico importante que a gente sempre coloca para ajudar nessa análise. Então eu tenho, coloquei aqui uma substância pura com pontos de fusão e ebulição muito bem definidos. Então é o seguinte, primeiro platô, em que eu forneço calor e não varia a temperatura. Isso aqui é o meu ponto de fusão. Segundo platô, em que eu forneço calor e não muda a temperatura. Esse aqui é o meu ponto de ebulição, beleza? Qualquer elemento que esteja abaixo aqui, vou colocar 5 situações. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer uma dessas situações aqui vai ser o que, abaixo do ponto de fusão, o estado é sólido. No 2, atingiu o ponto de fusão, isso começou a fundir. Aqui eu vou ter sólido mais líquido. Terceiro, todo sólido virou líquido. A temperatura voltou a subir. Eu tenho apenas o líquido. Quarto, chegou no ponto de ebulição. O líquido começou a mudar de estado físico. Começou a virar gás. Aqui eu tenho líquido mais gás. Todo líquido virou gás. O que vai acontecer? A temperatura volta a subir. Aqui eu só tenho gás. Estados, né? Eu já vi ali em cada um deles. Mas eu sei o seguinte. Esse calor do 1 é o calor sensível. Do 2, latente. Do 3, sensível. Do 4, latente, que é a mudança de fase. E do 5º, sensível. Então eu expliquei, dei uma revisada em tudo aí, abordando esse primeiro tópico que é a calorimetria. Potência. Eu sei que potência é a razão entre calor, energia térmica por tempo. Se eu forneço grande quantidade de energia em pouco tempo, a potência é alta. Se eu forneço pouca quantidade de energia sobre o tempo, a potência é baixa.
Equilíbrio térmico, coloco várias substâncias em contato que possuem diferentes temperaturas. O que vai acontecer? Troca térmica entre elas. Na hora que atinge o ponto de equilíbrio, né, o equilíbrio térmico, é aquelas que elas vão ter a mesma temperatura. Quando todo mundo tiver a mesma temperatura final, foi atingido o equilíbrio térmico. Beleza? Então, em cima disso que a gente vai estar fazendo essas questões aí agora. Vamos lá, então, tá fazendo algumas questões aí sobre esse tópico. Primeira questão, ele está me dando um problema aí que envolve a quantidade de calor para fazer um determinado corpo sair de menos 10 até 40, certo? Aqui não tem o processo envolvendo a fusão, mudança de fase, certo? Então a gente vai aplicar aí, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Quem é o meu Q? Vai ser a massa, 80, calor específico, 0,4, variação de temperatura, 50 graus. Então o meu Q, ele vai ser igual a... Aqui vai ficar, cortou a vírgula com 0, então aqui deu 20, 1.600 calorias, tá certo? Eu não sei se tá assim ou se tá em quilocal, beleza? Mas essa aí é a resposta dessa questão. Segunda questão, tem que tomar um cuidado muito especial com ela. Por quê? A princípio é um problema aqui envolvendo equilíbrio térmico, mas eu preciso fazer um teste. É saber se essa água, se ela chegar a 0, né? Vamos supor, se essa água aqui conseguir atingir o ponto temperatura igual a 0, se vai ser suficiente para derreter todo o gelo ou não. Preciso fazer essa comparação. Então, primeira coisa, para derreter todo o gelo, é só usar M vezes L. A massa de gelo é 20 e o calor latente aqui é 80. Esqueci de anotar. Então eu preciso de 1.600 calorias só para derreter o gelo. Depois esse gelo essa água, né, que agora virou água, para poder aumentar a sua temperatura. Vamos verificar se tudo isso aqui chegando a 0 tem energia suficiente para derreter o gelo. Então, ó, quantidade de calor seguinte, essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. M, C, ΔT. Então aqui vai ficar 50 vezes variação, calor específico 1, a variação 20. Então o meu Q2 vai ser igual a 1.000 calorias. Ou seja, o gelo nem vai derreter todo e essa água já chegou a 0 graus. Então qual a temperatura final do equilíbrio? 0. Por quê? Porque não foi suficiente para derreter, ainda vai ter gelo aqui. Então essa água vai chegar a 0 tranquilamente, sem que a temperatura altere de 0 graus. Cuidado importante aí. Não daria isso se você não tivesse tido esse cuidado, tivesse lançado tudo na expressão de equilíbrio térmico. Vamos lá então. Questão 3. Ele me fala o seguinte, 50 gramas de água a 20, ele quer transformar em água, vapor de água a 140. Aqui eu vou ter 3 calores, né, que eu vou ter que usar. Primeiro, o sensível para levar de 20 até 100, o latente para transformar essa água em vapor a 100, depois outro sensível para mudar de 100 a 140. Eu vou fazer logo esse somatório. Então, ó, o calor total vai ser igual. Primeiro isso aqui, ó. 50 vezes calor específico, 1, variação de temperatura de 20 a 100, 80. Segunda situação, vou usar o calor latente. Já levei todo mundo para 100 graus. Agora eu vou transformar M vezes L. Então vai ser 50 vezes 540. Agora que todo mundo já é vapor a 100, vou aumentar a temperatura de novo. Só que eu vou usar esse calor específico. Vai ficar 50 vezes 0,5 vezes 140 menos 100, 40. Então o meu Q total vai ser igual a... Isso aqui vai dar 4.000. Isso aqui vai dar 27.000. Certo? E isso aqui, ó, vai ficar 1.000. Então, o meu quantidade de calor total será igual a 32.000 calorias.
beleza? Ou 32 quilocalorias. Essa é a resposta dessa questão 3. Questão 4. A questão 4 ele pede a potência, né? E ele me dá todas essas grandezas aqui. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é estimar a quantidade de calor necessário. Então, ó, Q é igual a M200 vezes calor específico, seria 1 caloria por grama grau Celsius, mas como eu quero a potência em watts, vou usar ela em joule, então é 4,18 vezes variação de temperatura, 30 graus. Se eu fizer essa multiplicação, isso vai dar 25.080 joules, beleza? Essa é a quantidade total de energia. Só que ele quer a potência. Potência vai ser a energia dividido pelo tempo, só que o tempo tem que estar em segundos. 5 minutos, passando para segundo, é só multiplicar por 60. Se eu fizer essa divisão, isso vai dar 83,6 watts. Beleza? Então fiz as questões aí envolvendo essa parte, que é um ponto importante, né, envolvendo calorimetria, que costuma cair em prova. Beleza? Corrigimos as 4 primeiras questões e revisamos aí o conteúdo. Beleza? Até a próxima aula aí com mais exercícios.